Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro para falar sobre a situação desse clima adverso em várias regiões do país. Hoje é dia 3 de novembro de 2023, uma sexta-feira com muita chuva, previsão de mais chuva ainda em algumas áreas isoladas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. A chuva vai chegando aos poucos, a previsão para a próxima semana é de chuvas novamente intensas, sobretudo no Rio Grande do Sul. E é para lá que nós vamos agora até Erechim conversar com o professor Alexandre Gazola, que já está conosco para comentar o que fazer diante dessa situação ao produtor de arroz, ao triticultor, produtor de trigo, né, que vem aí já a cevada, que está preparando já o campo para substituir o plantio, né, fazer o plantio da soja, que vai, pelo que tudo indica, ficar atrasada nessa safra. Professor, antes de mais nada, boa tarde. Como é que está o tempo e a temperatura aí? Está chovendo nesse momento? Está em Erechim, é isso? Boa tarde a todos os amigos do clube. Exatamente, estou em Erechim, Rio Grande do Sul. Chuva e frio, muita chuva e frio. Temperatura baixando aí. Despencou a temperatura, né, com essa situação toda. Inclusive, nós destacamos na primeira edição, João Batista Olive, falando sobre a possibilidade de geadas em algumas áreas mais baixas e até mais altas aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo Paraná. Situação totalmente inesperada para essa época. Aliás, os extremos estão sendo registrados nesse momento. E o produtor, como é que fica nessa situação, professor? O senhor tem falado a respeito da escaldadura nas regiões que estão mais secas, né? mais quentes, né? Que boa parte agora começa a receber a chuva, mas estão quentes, a questão da escaldadura, chuva em cima da semente e o calor, depois a chuva que não passa para semear e até mesmo essa semente arrastada pelas águas. O que fazer diante dessa situação, principalmente aquele que é produtor de arroz? Vamos começar pelo arroz, professor. Exatamente. Existe uma previsão de geada e temperaturas baixas, né? Lembra que isso é muito prejudicial, tanto para as culturas que estão tentando ser colhidas, né? Por exemplo, aí o trigo, que nós vamos comentar a seguir, porque com temperatura baixa eu associo muita umidade, dificulta secar. E fora as plantas que estão em início de ciclo, né? É muito arriscado isso. Mas vamos puxar na história isso. Ano passado, dia 2 de novembro, nós tivemos geada matando milho e soja no Rio Grande do Sul. Hoje é dia 3. Então, se confirma novamente essa previsão de baixas temperaturas para o Rio Grande do Sul. E é um cenário muito similar que nós tivemos naquele momento do ano passado. Iniciando pelo produtor de arroz, né, está bem complicado para o produtor de arroz, porque teve muita chuva, lembrando que a lavoura de arroz no Rio Grande do Sul, grande parte dela é sistematizada, né, cota zero. São áreas construídas em patamar ou em cota zero. Então, excesso de chuva promove mobilização do solo, erosão, que leva nutrientes, né? Que isso dificultou muito a recuperação dessas áreas e a implantação da cultura. Só que agora a gente vê novamente chuva bem no momento inicial, né, da cultura. Em muitas regiões é o momento de entrar com a aplicação de ureia, com herbicida, ureia, e iniciar a entrada da água, né, para o alagamento da lavoura. Mas antes de entrar com a água, eu preciso aplicar o herbicida e entrar com a última da ureia. Só que nessa situação a água já está presente ali, está lavando praticamente tudo, antes mesmo que dê espaço para a entrada, normalmente, né, nesse período, a entrada da água, né, depois dessas aplicações. Mas agora é impossível fazer essa aplicação, professor? Muito difícil, né? Porque com muita umidade eu não posso entrar com nitrogênio, né? Eu vou perder, né? Vai lixiviar isso, né? Então eu preciso aguardar, né? E só que quanto mais eu aguardar, mais planta daninha vem, mais eu tenho que entrar com planta daninha, mais atrasa o ciclo e perde produtividade, né? Porque o arroz ele tem aquele time ali, 18 a 20 dias, eu entro com a água e ele se desenvolve na água, né? Agora, o que fazer diante dessa situação? O produtor sabe, né, realmente está enfrentando uma situação totalmente fora da curva, né? O que ele deve fazer? Plantar, esperar, é lógico que depois perde o prazo certo, a janela. O que ele deve fazer nessa situação? Ou não plantar? Qual que é a alternativa? Muitas áreas de várzeas que vão perdendo a janela de plantio, o produtor vai acabar optando pela soja, né? Só que a soja em áreas baixas, no ano chuvoso, não é muito bom, né? Porque eu vou ter muita água presente. Mesmo que a gente drene essas áreas, o excesso é complicado. Então, aquele produtor que não conseguiu concluir o plantio de arroz, que muitas regiões ainda não concluíram,
vai atrasando, entendeu? E o risco do arroz atrasar é que eu perco muita luminosidade e lá na frente eu fico exposto ao frio lá na colheita, né? Eu começo a dar grão gessado pela redução em temperatura e luminosidade, né? Então, principalmente temperatura. Aí dá um grão gessado, um grão que não tem um cozimento padrão, que daí não é um tipo 1, né? Ele já vai desclassificar esse grão, né? Isso é muito ruim. Então, essas áreas que foram, agora com o passar dos dias, não conseguir plantar, ela vai virar área de soja ou pastagem para o gado, né? Palhada não pode dizer que nem sobrou, né? Nem germinou praticamente o arroz para virar palhada, né? Mas a área ali vai ficar para a próxima cultura, então. Quer dizer que é melhor esperar, é melhor investir e acreditar no cultivo da soja, por exemplo, é isso, ou pastagem, meu professor. Exatamente. Nos próximos dias o produtor vai ter que tomar essa decisão. Ele vai ter que parar com o arroz, senão ele vai produzir muito pouco e o custo está muito alto no arroz, né? Então, tende a ele ir para a soja se tiver condições ou colocar o gado, né? Lembrando que essas áreas, naturalmente, elas não têm palha, né? Porque elas são áreas alagadas, eu não posso ter presença de palha, né? Então, essa palha é manejada para ser o mínimo para mim poder entrar com a água depois e não ter problemas, né? Tem isso também, né, professor? Agora, o que está acontecendo, o problema maior é essa falta de sol, luminosidade, né? Uhum. Temperatura baixa para essa época do ano também totalmente fora da curva, não, professor? Exatamente, exatamente. Muito complicado porque está dificultando e atrasando ainda mais. Quando eu tenho as janelas entre parada de chuva para colheita do trigo e cevada, a gente não consegue secar no campo, né? Então, ou tu colhe com muita umidade, e aí vai daquele produtor que tem estrutura de secagem, mas muitas vezes ele não consegue nem trilhar, né? Lembra que a trilha mecânica pela colhedora é abaixo de 20, 22 de umidade. Mas eu tenho que direcionar para o recebimento de grãos lá na fazenda ou no cerealista e secar, né? Esse grão. Situação meio complicada porque gera um custo do outro lado também, um desconto do produtor e gera um custo para o cerealista, né? Para baixar essa umidade para 12 para poder armazenar. Então, um custo dobrado para o produtor, porque se ele for esperar no campo, mesmo o trigo estando pronto, ele secar até uma umidade de 13, 14, aí precisa de uma semana, né? Tem isso também, né? Agora, essa questão toda, né? Boa parte do trigo deveria estar sendo colhido, né? Mas aquilo que está no campo está tendo muito problema com chuva, né? Inclusive exibimos no meio-dia, né, com o João Batista Olive, casos em que o produtor, ele, para minimizar o prejuízo por causa da chuva com o trigo, ele, entre aspas, está com um alento que aquela palhada vai ser a cama ali para a soja, né, o suficiente para poder receber sementes, né, plantio da soja também, né? Ou seja, o trigo está numa situação totalmente adversa também, professor. Exatamente, exatamente. O produtor esse ano está sofrendo muito com a cultura do trigo, mas vamos lembrar, se a gente comparar, mesmo que o produtor não consiga colher esse trigo, que ela vire cobertura, que eu tenho que entrar lá com uma roçada, com um rolo faca, manejando para virar a planta de cobertura, com proteção do solo, esse solo, essa lavoura que vai ser implantada a soja, vai produzir muito mais do que uma área em pousio, porque a área de pousio está tendo erosão, está tendo compactação muito mais do que a área de trigo, né? Então, sim, tem essa função da palha como benefício para o sistema. Mas a gente não pode esquecer que nos últimos anos, o Rio Grande do Sul passou por 4 anos de restrição hídrica, né? Mais complicado nos últimos 2 anos de seca, né? Nesses últimos anos, o trigo foi quem ajudou muito o produtor gaúcho, Santa Catarina e Paraná, né? Que tiveram esse momento com rentabilidade, né? Com dinheiro no bolso, né? Então, vamos olhar para trás que o trigo foi uma ajuda muito grande para o produtor se capitalizar no inverno, né? Pós-soja, né? Porque a soja produziu muito pouco por causa da seca. E esse ano foi o contrário, o trigo aí deixou a desejar aí, mais uma vez aí. Agora, esta situação também se repete com o centeio, né? Com a cevada, aliás. Cevada também é outra cultura que está enfrentando problemas, principalmente no sul, aliás, outras regiões com chuva também, né? Algumas regiões que não tradicionalmente apenas o sul do país têm enfrentado o mesmo problema com um caso aqui no interior de São Paulo tem uma região toda que agora a chuva na época da colheita está atrapalhando, né? O trigo chuvado, por dizer assim, não serve para panificação, né? Não vira trigo pão, né? Vai virar ração e olhe lá, não, professor.
Exatamente, exatamente. O trigo chuvado com baixo pH, ele não vai dar padrão de moinho, que a gente fala, né? Ele vai virar padrão de indústria de ração. Só que o que a gente tem conversado, a demanda está tão grande por trigo, de trigo chuvado, trigo para ração, que as fábricas de ração nem estão buscando esse material, né? Porque eles precisam fazer blend com outros grãos. A demanda é tão grande que ninguém está comprando, ou a compra está muito pequena, né? E lembrando que a cevada que não der padrão vai virar ração também. Então tem uma demanda muito grande desses produtos de baixo valor e não está tendo comércio, né? E a gente pensa que a chuva é só aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu converso muito com as cooperativas que têm o polo cervejeiro ali da maltaria, próximo a Curitiba, né? Ali na região da Lapa, né, em Curitiba, no Paraná, é uma região que está em pleno momento de colheita da cevada e está sofrendo muito aí pelas chuvas também. Aquela região tem chovido muito. Inclusive essas imagens que o Gleison está colocando para a gente, nós temos outras, inclusive, mostrando a temperatura, questão da temperatura alta, é lá de 15 de novembro, aí de 15 de novembro aí no Rio Grande do Sul, né? O produtor Osmar Storlick, né, ele fala que o trigo foi embora com a chuva, mas como alento sobrou uma boa palhada para o plantio de soja, um prejuízo não tão grande, mas um pouco menor por causa dessa safra aí, com excesso de chuva, né? Tem que acreditar, não tem outro jeito, tem que seguir em frente, mesmo com esse prejuízo, não, professor? Não tem outra alternativa, não? Exatamente, tem que seguir em frente, fazer um bom manejo de pragas e doenças, trabalhar essa palhada para uniformizar ela, né? Baixar ela, para não ter envelopamento aí no plantio da soja, né? Então é importante ter a semente indo para o solo em condições adequadas, né, nessa palhada, né? E acreditar que vai ter uma diminuição nas chuvas para germinação, emergência e desenvolvimento inicial da cultura da soja, né? É importante o manejo da palha para nós não perdermos plantas lá na soja. Como é importante o controle de doenças e o controle, principalmente, de percevejo, que a gente vê que está muito ligado nessa lavoura do trigo, né? Porque o produtor parou os manejos aí também por falta de condições nos últimos dias. E isso leva, de maneira geral, ao maior crescimento das pragas, né? É exatamente isso que eu ia perguntar, né? Quer dizer que, além da chuva, perder a lavoura de trigo, seja de cevada também, né? Essa questão toda, né? Ele parou de fazer o manejo, né? E essa palhada que sobra, ela vai sobrar com patógenos, né? Pragas, né? Tem que fazer um manejo dessa palhada também, tem que fazer um controle de insetos ali, né? Tem que fazer isso antes do plantio da soja, antes que jogue a semente ali, coloque a semente nessa mesma palhada, um plantio direto ali, professor? Exatamente, eu faria o manejo com rolo faca, né? Daria uma baixada nessa palhada e entraria com uma aplicação de dessecação. Ou ele entra com a dessecação para controle de plantas daninhas, porque embaixo vai ter plantas daninhas, né? Ele entra com essa dessecação, ali ele já pode entrar com manejo, né? Claro, vendo compatibilidade de produtos para questão de pragas, né? Então, e depois ele dá um intervalo de 2 a 3 dias, ele passa manejando essa palhada, baixando ela, e aí ele entra com o plantio aí visando uma semente sempre com alta qualidade e protegida aí com fungicida e inseticida, né? Esse ponto é importante. Tem isso, tem alertado, inclusive, o professor Alexandre Gazola. Você que nos acompanha, quiser mandar alguma pergunta direto aqui para o professor, ele está à sua disposição, pode mandar essas perguntas. Por outro lado, nós tivemos o início das chuvas em algumas outras regiões, ainda não suficientes para poder falar, olha, vamos dar uma condição adequada para hídrica, né? A recomposição hídrica, né? Ainda um pouco longe, mas muitos produtores apostaram, plantaram lá no pó, a chuva chegou, escasseou novamente e perderam essas sementes por causa das altas temperaturas. Esse ainda é um risco que permanece, professor? Para o Cerrado Norte, sim, né? A gente vê em muitas regiões que ainda não tiveram chuvas, né? E se a gente pegar as regiões que não chegou ainda no momento de plantio, ou que está iniciando, por exemplo, há 2 semanas eu estive no Pará, né? Está abrindo agora a janela de recomendação de plantio para eles, e a tendência era a chuva atrasar, porque a chuva atrasou no Cerrado, atrasou para a região do Tocantins, atrasando para eles também, né? Então a tendência é eles plantarem aí mais a janela mais adiantada, né? Eles têm uma janela mais flexível lá de novembro até fevereiro, né? Mas mesmo assim preocupa se essa chuva vai chegar realmente na quantidade que precisa, né? Bom, em algumas áreas
que receberam algumas precipitações não adequadas, mas enfim, já começou a germinar a semente plantada em algumas regiões, inclusive mostrando que essas sementes já começam a ter problemas na hora de germinar. Aliás, as plantas já começam a ter problemas, né? Escaldadura, temperaturas elevadas. Vamos dar uma olhada na primeira imagem que o professor Alexandre Gazola mandou para a gente. Essa é a situação, as plantas num solo seco e quente, é isso, professor? Exatamente, recebi de um produtor há alguns dias, na verdade essa semana lá de Minas Gerais, um produtor que a gente conversa muito sobre manejo da lavoura, né? Relatando a dificuldade, a alta ocorrência de escaldadura. Tu vê que a planta ali está morrendo devido à alta temperatura, né? E então isso é muito prejudicial aí para a cultura da soja nessa fase inicial. Vamos lembrar que nós temos o tormento da anomalia, nós temos o tormento da podridão de grãos que nós tivemos em muitas regiões do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, nos últimos anos, e isso está muito ligado a patógenos, e esses patógenos se aproveitam da planta quando ela tem uma sensibilidade maior, sofreu mais na arrancada inicial. Então, a planta que sofreu no início, ela é uma planta mais suscetível a essas ocorrências posteriores aí de patógenos, levando a percas lá no final do ciclo, né? E a escaldadura é uma ocorrência que ela dá no início do ciclo, ela pode derrubar a planta, ou ela pode simplesmente anelar a planta e a planta conseguir cicatrizar. Tipo, fica uma ferida na planta, mas ela tomba lá na frente. Quando ela começa a florar, encher grão, vem a chuva, vem o peso, o vento e acaba derrubando ela. Imagina tu ter lavoura caindo lá no final do ciclo e tu não tem o que fazer. Então, a escaldadura ela derruba no início, pode derrubar no final. Mas o que eu reforço? Vamos ficar atento porque uma lavoura que sofreu no estabelecimento é uma lavoura mais suscetível a pragas e doenças. Ou seja, a planta gastou muita energia no início e depois ela sofre mais para se recuperar. E quando ela começar a florar e encher grão, ela é uma lavoura que direciona tudo para o enchimento de grão. Ela já está debilitada, então aí sim que ela direciona. E ela fica mais suscetível aí às ocorrências de clima. Então tem que estar muito atento aí, porque ano de El Niño é um ano que a gente tem dificuldade de entrar nos manejos de forma planejada na lavoura, ou por falta de chuva ou por excesso. É essa a diferença do Brasil aí. Bom, quando se fala de manejo, dá-se por certa o início da safra, né? Porque ainda tem o replantio lá pela frente, seja pela chuva, seja pela seca. Esse vai ser o cenário dessa safra, replantio em várias regiões, um aumento, sem dúvida nenhuma, do custo de produção, principalmente por causa do replantio. Nesta última imagem que o professor mostrou, comentou, há necessidade de fazer o replantio ou não? Essa imagem até eu queria comentar, só antes, vamos manter ela aí na tela. Antes eu queria só complementar, o replantio sim vai crescer muito esse ano. Nós não temos dados oficiais, mas, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, teve muito replantio dessa última momento sem chuva e que teve chuva em cima. Então a gente brinca, está estourando os replantios e os problemas de estabelecimento nessa semana e semana que vem. Tende a agravar esse quadro. Então o produtor tem que realmente avaliar a lavoura, não tem planta suficiente, tem que entrar com replantio. Essa imagem à esquerda, que a planta de soja está amarelinha, é uma ocorrência muito comum em anos muito secos. A gente fala de fito de comô, cobalto molibdênio, mas na verdade é uma deficiência de ferro induzida pelo tratamento de sementes aí com cobalto molibdênio, né? Principalmente o cobalto, né? Que num ano muito seco, ele acaba dificultando aí e dando a fitotoxicidade de ferro, que é visto sempre nas folhas mais novas, né, da planta, né? Então dificulta aí o desenvolvimento. A planta dá uma travada e depois vai embora. Até esse é um tema que a gente precisa transmitir mais para o produtor para ele tomar cuidado no tratamento on-farm, né? Geralmente associado a uma diferença de distribuição entre sementes, associado aí a um plantio em clima muito quente. Bom, na verdade, essa plântula não está perdida, ela só está apresentando essa deficiência. Ela vai ter a mesma produtividade que a do lado direito, porque é na mesma área, palhada, tudo direitinho, bonitinho ali, mas o problema é a deficiência com a semente, é isso, professor? Isso, deficiência com o tratamento. Na verdade, ele segura um pouco a planta e depois ela segue embora. E a gente não tem dados tão concisos que perde produtividade, mas acreditamos que sim. Porque quando tu olha no talhão, assim, tu tem plantas que tem plantas que não tem. A planta que tem essa ocorrência, ela fica aí
sempre menor do que a planta que não tem. Isso, consequentemente, vai gerar uma competição entre as plantas e lá no final ela vai produzir menos, com certeza. Agora, tem sido mais comum esse tipo de ocorrência? Ou pula uma safra para outra? Quem deve ter o cuidado nesse sentido? É o sementeiro? É na hora da armazenagem, do transporte? Ou é o produtor que vai colocar essas sementes no campo? Qual o cuidado? Onde é que está o problema nesse sentido, professor? É o produtor na ponta, né? Geralmente está relacionado a um tratamento on-farm, com alguma diferença de distribuição na semente, né? Mas está muito ligado a um ano seco, né? E, na verdade, não tem nada relacionado à semente, está relacionado ao tratamento, né? E de um ano muito seco, nós temos mais esses problemas de fitotoxicidade por produtos, de deficiência, mais comum no ano seco, que é um ano de pressão para a plântula, né, nessa arrancada inicial. O mais interessante que é leigo como eu, né, nesse caso, né, estou até fazendo um meia-culpa nesse sentido, né, estou aprendendo aqui, professor Alexandre Garazola, sempre que entra eu fico aqui, né, captando o máximo de informações possíveis. Aí quando a gente observa essa imagem, dá a impressão de que a amarelada ela está sofrendo os problemas da seca, né, e isso, na verdade, não é o fato, né. Mas quando o produtor observa esse tipo de situação em áreas secas, ele imagina que a planta está sendo castigada, entre aspas, está tendo problemas aí por causa da seca, não exatamente por esse motivo, no caso do cobalto, é isso, professor? Isso. O produtor muitas vezes pensa que é a semente, né? Mas se a gente olhar os cotilédones, que têm origem meristemática na semente, né? Que são as duas orelhinhas da planta, eles estão verdes e tenros como a do lado. Então, não é a semente, é a associação entre a presença do nutriente ali em excesso e o ambiente muito quente e seco, né? Então, essa combinação aí gerou isso, né? É muito comum, esse ano está sendo muito comum no Cerrado, né? Para chamar a atenção, inclusive, do próprio produtor, está aí a participação do professor Alexandre Gazola sobre essa safra, né, que vem aí com muitas dificuldades, né, além da seca, do excesso de chuva, né, plantar na lama, plantar no pó, agora os patógenos, as doenças e, lógico, problemas com as sementes. A próxima imagem, Gleidson, pode colocar na tela, mostrando a temperatura elevada, né? Não há plântula que resista a uma temperatura como essa que está sendo registrada aí. Quanto é? 47? Não, 52 graus, é isso? São duas imagens, uma de 47,9, eu acredito, e outra de 52, é isso. Muito quente. 50 graus é extremamente quente aí para planta, né? Lembra, a palhada é o que nos protege da alta temperatura, né? Nunca foi tão importante palha, né? Seja para áreas chuvosas ou seja para áreas secas, né? Então, mostrando aí temperaturas aí muito altas, né? Então, é importante o produtor usar o termômetro no campo e realmente avaliar e ter essa consciência que nesse ambiente eu vou ter escaldadura, eu vou perder plantas, eu vou ter um dano muito grande na semente. Hoje eu recebi imagens de algumas regiões do Brasil, lavoura inteira que não germinou uma planta, né? Se tu vai lá avaliar a temperatura ao longo dos dias entre o plantio e emergência, estava quase 60 graus. Poxa, Então não tem 60 como, graus. não vai suportar, a semente não vai germinar nessa temperatura, ela quer entre 20 a 30 E no solo. esse solo que foi registrado essa temperatura, que não pegou nenhuma semente, não germinou nenhuma semente, napalhado, Tinha rapado, né, palha, como dizem mas uma alguns. palha bem escassa de braquiária. Tinha palhada, mas pouca, assim. Se não tivesse, ia ser pior ainda. Professor, só para poder finalizar, você tem ressaltado sempre, né, que é uma safra de desafios, né? Sem dúvida o produtor já sabe bem isso, é uma safra de altos custos, por causa principalmente do replantio que vai ser na tônica nessa safra 23-24. É preferível esperar fazer uma boa safra, aguardar um pouquinho mais? O que o produtor pode fazer, né? Mesmo que comprometa a safra de milho que vem lá logo em seguida, é preferível esperar para poder ter uma safra melhor de soja, para poder garantir os preços e a condição de desenvolvimento dessa safra? É esse momento que deve pensar, tomar essa decisão? Na verdade, o produtor não tem nem alternativa, né? Ao menos que ele tenha pivô, que ele consegue acumular água, aguardar e plantar,
quem está em área de sequeiro sem irrigação, que não teve chuvas consistentes, pensando no Cerrado e Norte, ele não vai conseguir plantar, então ele não tem opção. Se ele arriscar, ele vai perder. E aí ele vai só colocar 15, 20% do custo de produção dele fora, né? 20%, podemos dizer assim, que é a semente e a operação, né? Digamos que ele não perca o fertilizante, né? Ou ele está colocando ele na linha ou a lanço, mas digamos que seja só semente e mão de obra e hora máquina, ele está perdendo 20% do custo de produção ali. E aí ele vai arriscar 20% para replantar, então ele tem que esperar condições adequadas para entrar com o plantio. Ele não tem opção hoje, digamos. Regiões que não teve chuva, a temperatura está alta, ele não tem opção. É como o produtor do sul, ele não tem opção. Tem regiões que ainda não concluíram o plantio do milho aqui no sul. E lembrando que o Rio Grande do Sul tem uma janela de safrinha, que é a safrinha da soja, onde muitas dessas regiões faz semente, que é sobre as áreas de milho. Mas como não plantou a área de milho, não vai conseguir colher janeiro, fevereiro para fazer safrinha de soja. Então temos mais essa perca aí, porque não tem condições, não tem. Então ele não tem opção, ele tem que aguardar. E fora essa falta de luminosidade na região sul, né? São Vicente, aí no Rio Grande do Sul, Marcos Moura mandou, inclusive nós não temos a imagem disponível agora, mas sobre essa questão da bacteriose, né, ferrugem, que está se abatendo também, né, as doenças fúngicas nessa época, né, que já estavam sendo esperadas, infelizmente, e vão se agravar ainda mais, né? Exatamente, muito atenção aos produtores do sul, né? Nós reforçamos nos últimos dias, nós tivemos algumas janelas de 2, 3 dias de plantio, falei muito com os produtores, não plantem, porque vai vir o frio e a chuva, vai ser um prato perfeito para ocorrência de fitósfora e pítio, e isso vai derrubar a lavoura, tu vai ter plantas emergidas morrendo por fitósfora. Então, a recomendação no sul é esperar. Eu estava vendo algumas imagens, inclusive a gente vai disponibilizar na edição da segunda-feira, né? Região de Ponta Grossa, trigo todo ele perdido, né? Que não dá nem para poder usar, nem fazer talvez ração, né? Acho que vai passar o rolo ali, faca, vai jogar tudo para o chão e olhe lá. Enquanto isso, outras áreas alagadas, né? Praticamente sem condições de, inclusive, entrar para poder fazer essa colheita, né? Até mesmo trigo germinando na própria espiga, né? Em outras situações aí mais complexas também. De tudo nessa safra, infelizmente, não, professor? Exatamente. Muito complexa essa safra, né? O bom é que estamos levando informações pontuais aí para o produtor, né? E dando espaço aí para tirar dúvidas aí para o pessoal do clube, né? Para estarem bem informados aí e não perderem aí o plantio. Tá certo. Professor, muito obrigado. Na segunda-feira eu sei que está de volta com outras informações, portanto, além da cautela, o produtor tem que ter muito sangue frio nesse momento, porque realmente temperatura vai cair, já caiu, já tem problemas de geadas no sul, falta de sol, seca em outras regiões, excesso de calor, né? O calor provoca escaldadura, o apodrecimento do sul, principalmente das sementes aí, do trigo, né? Das sementes que estão sendo preparadas, enfim, é um desafio atrás do outro. Mais algum recado para o produtor para a gente finalizar, professor? Sim, vamos ter cautela, reforçar isso, né? Ter cautela, né? Só realizar o plantio em situações realmente consistentes de temperatura e umidade, né? Um bom plantio, porque o que tende? Tende a abrir as janelas de plantio, isso cerrado ou sul, e o produtor tende a entrar com mais velocidade, plantar de manhã, tarde e noite, então muita cautela nisso, né? Acaba que, como quem não está preparado para um turno da noite, acaba colocando um operador inexperiente. Então, vamos qualificar essa equipe, vamos lembrar lá dos preceitos da plantabilidade, que é obter a planta, né? Distribuir uniformemente, um bom contato com o solo e obter a planta, né? Acho que isso é o essencial. Não é porque eu estou com condições que eu tenho que entrar plantando de qualquer jeito. Aí, de novo, a tua planta é a indústria. Tu não pode perder nenhuma indústria, né? Ou tu vai estar perdendo produtividade. O Alceu Bandeira, inclusive, estava comentando aqui anteriormente, né, com rendimentos abaixo do esperado, colheita praticamente finalizada, não, perdida, né? E algumas regiões estão abrindo as áreas para o gado entrar, consumir, tentar pelo menos consumir aquilo que restou, né? Com a esperança de que as porteiras abertas nessas áreas o rebanho possa se alimentar daquilo que restou, realmente daquilo que restou. Professor, muito obrigado.
Eu espero que consiga aí pelo menos se deslocar, porque a questão logística aí também, Erechim, está complicada, né? Já chovendo muito forte e algumas áreas estão ilhadas, é isso? Muita chuva, muita chuva. Algumas saídas aqui já estão com problemas, né? Municípios vizinhos aqui, a cidade foi alagada, completamente alagada, né? Então, é uma situação, ainda continua aí chuva, então, situação muito de alerta aí para a comunidade aí do Rio Grande do Sul e aqui do Médio Alto Uruguai. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela participação. Até uma próxima. Bom final de semana, professor. Igualmente, abraço a todos. Lembrando a todos que o professor Alexandre Gazola está à disposição dos associados aqui do clube. Entrem em contato, que ele vai certamente prestar todo o apoio, todo aquilo que é necessário para poder suprir de informações, orientações a você, produtor, que está enfrentando essa situação totalmente adversa com El Niño, os extremos do El Niño em todo o Brasil. Daqui a pouco eu volto com o fechamento do mercado a partir das 16 horas, pelo horário de Brasília. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Até logo mais.